Fica aí porque Deus tem uma palavra muito forte para a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Nossa meditação hoje se encontra em Mateus 25, versículo de número 41, que diz assim a palavra: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. A mensagem que eu gostaria de falar hoje é sobre o inferno. Sim, algo sério, algo real. Eu vou te mostrar que o inferno existe e muitos estão indo para lá, infelizmente. Capítulo 25, a Bíblia fala que quando o Filho do Homem vier na sua glória, juntamente com os seus anjos, então ele se assentará no seu trono para julgar os povos, as nações. E a Bíblia diz que as ovelhas ele colocará à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá: Vindes, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me cobriste, estive preso, fosse me visitar na prisão. Sim, aqueles que fizeram boas obras participarão do reino celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interessante é que no Antigo Testamento e no Novo existem 18 referências, 18 símbolos diferentes para discorrer sobre o inferno. Sim, o Criador da humanidade entende os limites psicológicos do homem para compreender o horror que é o inferno. O estado final dos ímpios é descrito com imagens de um fogo eterno, do poço do abismo, de trevas exteriores. Jesus falou sobre isso, de tormento, de castigo eterno, da segunda morte, da destruição ante a face do Senhor Todo-Poderoso. Fala do pecado eterno. E a Bíblia vai falar acerca de uns textos bíblicos para se referir ao inferno. Em primeiro lugar, vai se falar do Seol. Sim, o Seol, no significado original, significa buraco, significa um lugar bastante profundo. Seol significa sepultura, a qual todos os homens mau e bom se acreditavam que desceria ali. O inferno é descrito 30 vezes no Antigo Testamento. Interessante que se refere a 3 vezes no Antigo Testamento se falando de abismo. Não se tratava, o céu não se tratava apenas de um estado de existência, mas de existência consciente. Sim, ninguém vai estar no Seol com amnésia, não. O Seol era considerado um destino temporário, onde os justos anteviam ali a sua ressurreição e remoção daquele lugar para a vida no milênio. É assim que se acreditava do Seol no Antigo Testamento. A segunda palavra para descrever o inferno é Hades. Hades, que também designava o além. Era o Hades no pensamento grego. A palavra grega Hades representa o mundo inferior, o reino dos mortos. Nas obras clássicas, aleluias, na descrição do Hades, a principal passagem é bastante conhecida no Novo Testamento, onde se fala, lá em Lucas 16, falando acerca do rico e Lázaro, onde os dois morreram e foram
ali sepultados e foram levados para o Hades. Mas o interessante é que existem pessoas que dizem que o Hades é uma parábola. E sabemos que não é uma parábola, porque parábola geralmente não cita nome de pessoas. E essa passagem do rico e Lázaro vai falar a seguinte expressão: havia um certo homem rico. Aleluias! O relato não é iniciado com a frase "e disse-lhe Jesus outra parábola". Veja que nas outras parábolas Jesus sempre vai estar dizendo "e disse Jesus outra parábola". Aqui não. Havia um certo homem rico. Então a passagem do rico e Lázaro é algo real. É algo muito forte, onde nós não vamos discorrer aqui sobre cada detalhe, não. Mas vemos que o homem rico morreu e foi para o Hades, e ali era atormentado em chamas. Em primeiro lugar, o que é que existia, irmão Júlio, no Hades? Existia queimação. A Bíblia diz que aquele homem estava atormentado naquelas chamas. Em segundo lugar, vemos que existia uma separação, existia um grande abismo separando o rico do Lázaro. Em terceiro lugar, existia uma solidão. O homem estava sozinho, atormentado naquela chama. Em quarto lugar, vemos que existia sede. Senhor, Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Sede, fogo, tormento, mau cheiro existia naquele lugar. Existia aquele grande abismo separando, de maneira que não podia passar daqui para lá e ir lá para cá. É o que existia no Hades. Relativamente, o Hades antigamente era separado. Existia o Hades, o paraíso, o seio de Abraão, tudo ficava no mesmo lugar. Alguns estudiosos acreditam que ao morrer, Cristo desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro, como diz lá em Efésios 4:8, que subindo ao Senhor às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sim, muitos comentaristas acreditam que o paraíso foi naquele momento separado do Hades e levado até o terceiro céu. Porém, outros não. Mas é uma coisa interessante. Existe também uma terceira passagem, uma terceira palavra grega chamada tártaro. Sim, no grego tártaro aparece apenas uma vez na Escritura. Lá em 2 Pedro 2,4, a Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Então Tártaro é o lugar onde os anjos estão aprisionados. Quase todos os estudiosos concordam que o verbo se deriva de um substantivo grego que descreve o inferior dos 9 níveis infernais no pensamento grego. Tal foi o castigo imposto por Deus aos anjos rebeldes. A Bíblia diz que Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, arrastou consigo a terça parte dos anjos. Estão aprisionados ali, nas trevas exteriores, no Tártaro. Existe também o quarto lugar. Esse lugar é horrível. É o Geena. E o que é o Geena, irmão Júlio? É a palavra mais grave utilizada para o inferno nas escrituras sagradas, e foi usada exclusivamente por Jesus Cristo. Geena, sim, Geena se associa a um lugar chamado Vale de Inom. Lá na antiguidade eram oferecidos sacrifícios humanos. É o nome dado na Bíblia para lago de fogo, para o destino final
e eterno dos que se perderam. O uso Geena no Novo Testamento evidencia que a palavra não se refere apenas a um vale histórico ao redor de Jerusalém, onde era um depósito de lixo daqueles tempos, não. O termo Geena está associado a fogo, a castigo, a tormentos eternos. Geena é um lugar de castigo eterno, o destino final dos ímpios. Todas as descrições que caracterizam repulsivas do inferno, como verme, como fogo, como ranger de dentes, aleluias, são descrições do Geena, do lago de fogo, aleluias. Eu até anotei umas coisas interessantes sobre o Geena, aleluias. Na época do rei Josias, o rei reformador declarou-se este lugar imundo. Leia depois 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Onde era queimado o lixo, onde era lançado ali os cadáveres. Por isso Geena é o termo grego para o vale do filho de Inó. Esse era o lugar de fogo, de morte, de aflição. Ali sempre havia um fogo aceso, servindo desta maneira para figurar o lago de fogo, onde o bicho nunca morre, onde, aleluias, o verme ali está ali, onde existe ali ranger de dente, onde o fogo arde eternamente. Em cada caso, com exceção da última palavra sai dos lábios do Senhor Jesus, sempre em Geena, em solene aviso as consequências do pecado. Ali era o lugar onde era jogado o lixão, lugar de mau cheiro, lugar de fumaça, lugar de enxofre, lugar de odores, lugar de putrefação, que se encontrava fora das cidades, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Aleluias, que possamos nos apegar com Deus, para que o Senhor nos livre desse lugar do lago de fogo, lugar de castigo. É o inferno, lugar de prisão. Geralmente a palavra prisão aparece também se referindo ao inferno na lei judaica. Olha que coisa interessante. Na lei judaica, o aprisionamento não era uma punição prevista no Código Penal, não. Salvo, exceto, quando um prisioneiro condenado era retido até a execução da sua sentença. Ao que tudo indica, os espíritos aprisionados aguardam uma ulterior, uma superior, aleluias, execução da sua sentença. Essas palavras, como Hades, como céu, é como se fosse uma antessala do inferno. Pessoas estão aguardando o lago de fogo ainda, um juízo, onde a morte, onde o falso profeta, onde o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Algo pior, onde as chamas é mais quente, onde o tormento é maior. O termo prisão, aleluia, desta forma seria equivalente a uma prisão onde o réu aguarda o seu julgamento após o qual é enviado para cumprir a sentença na penitenciária. Aleluias! O pecado não é apenas uma contravenção, não. O pecado é algo muito sério, onde devemos temer a ira do Supremo Juiz. Para a glória de Deus. A Bíblia fala de cadeias, também fala de correntes reservadas aos seres angelicais. A Bíblia fala de açoites. Por esse motivo, e cada pecador vai suportar um diferente nível. Alguns estudiosos dizem que existe um diferente nível de sofrimento no inferno.
poucos açoites. A Bíblia fala de poucos açoites, mas também fala de muitos açoites. Não existe penas que se pega 10 anos, 20 anos, 30 anos, condenação perpétua. Assim vai ser no inferno. Quanto maior o pecado, maior os açoites, maior o sofrimento. A Bíblia fala de choro, a Bíblia fala de ranger de dentes. Aleluias, para descrever a aflição pessoal dos indivíduos no inferno. A palavra ranger é utilizada para descrever as ações de alguém que comprime, que esfrega os dentes com muita raiva, com dor, com profunda decepção. No Antigo Testamento representa fúria, raiva, ódio. A Bíblia diz lá no capítulo 6, quando Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava discursando, falando ali da palavra de Deus desde o período de Abraão, de Moisés, dos profetas, de José, dando um discurso lindo, uma exposição bíblica, teológica tremenda. A Bíblia diz que os fariseus rangiam os dentes com ódio de Estevão, aleluia, querendo apedrejar Estevão. Ódio, é isso que vai haver naquele lugar. Aleluias, muita raiva, muito ódio, muito furor, aleluias, muito sofrimento, ranger de dentes. A Bíblia fala que o inferno também é chamado de abismo, um poço do abismo. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, João cita 7 vezes para descrever o inferno como abismo. Sim, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 17, capítulo 20, vai falar também de abismo. Você sabia que a palavra abismo refere-se a um lugar fundo, de onde não existe capacidade de escapar. É como se fosse um buraco negro, onde o homem cai e nunca para de cair. A Bíblia também vai falar de trevas exteriores. Na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o céu é retratado como um lugar bem claro, não é verdade? Bem iluminado, onde não existirá sol nem lua, porque a glória do Senhor vai iluminar todo aquele lugar. Aleluias. Ao ser expulso do céu significava ser lançado nas trevas exteriores. Jesus utilizou trevas exteriores. Escotia significa o que? Sugere uma escuridão extrema, muito superior à penumbra de um dia simplesmente enevoado ou nublado. Trevas superiores. A Bíblia diz que no Egito houve 3 noites de escuridão, de trevas, onde ninguém via ninguém, e já era aterrorizante. Imagina aqui, imagina nesse lugar terrível, horrível. Não se fala mais sobre isso. Porque vai causar temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já não se fala mais de céu, de inferno. Por que não se fala nisso? A Bíblia fala de destruição. Capítulo 1 de Tessalonicenses. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Aleluias. Deus vai julgar os homens. Deus vai julgar o anticristo, o falso profeta, pelas coisas que estão cometendo. Aleluias. Devemos nos arrependermos agora. Porque o inferno é lugar de tormento. Tormentos denota dor.
Tormento denota angústia, formas de extremo sofrimento, sim. Fala de vermes. A Bíblia fala, aleluias, de vermes lá em Isaías capítulo 64, o último versículo do profeta Isaías. Olha o que a Bíblia diz: porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão também diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome para os justos. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim diante do Senhor. 66, versículo 24. O que haverá nas trevas exteriores, o que haverá no Geena, o que haverá no lago de fogo. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo não se apagará, e será um horror a toda a carne. Versículo 24 do capítulo 66 de Isaías. Olha só o último versículo do livro de Isaías, como é forte. Tormentos. A Bíblia fala de fogo. A mais conhecida imagem do inferno é o diabo com aquele tridente, com aquele chifre e com as chamas de fogo. Mas olha só quanta coisa nós já dissemos. Castigo, prisão, açoites, cadeias, abismo, trevas, destruição, tormentos, vermes, choro, ranger de dentes. Consciência do que fez aqui da terra, do que não se arrependeu, do que deixou de fazer. A Bíblia também fala da segunda morte. Sim, as Escrituras denominam um corpo sem espírito como um corpo morto. O mesmo vale para a fé sem as obras, como que nem Tiago falou. Segunda morte enfatiza a separação entre o homem e Deus. Você sabia que a Bíblia fala de 4 tipos de morte? A primeira morte é a morte física, onde existe a separação do corpo e do espírito. Sim, mas a Bíblia também fala da segunda morte, que é uma morte moral. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de dia e de noite em rogos, em orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Olha só. E mais profundo ainda é Apocalipse 3:1. Eu sei as tuas obras, de que tem nomes que vives, mas está morto. Morte moral. Morte moral. Está só a carcaça, já não tem mais moral para nada. A Bíblia também fala do terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que Jesus vos vivificou estando vós mortos em ofensas, em pecados. É a morte espiritual, é a morte das pessoas que vivem no mundo sem Deus. Mas existe o 4º tipo de morte, que é a morte eterna. Aleluia, é a segunda morte. Aleluia, é onde o homem vai ser jogado no inferno, no lago de fogo. É uma eterna separação do homem de Deus. É o pior tipo de morte que existe. O negócio é muito sério. É a segunda morte. O inferno fala da cerca da ira de Deus. É descrito como uma manifestação da ira de Deus. Uma expressão da sua santidade, uma expressão da sua verdade, uma expressão da sua justiça. Deus deve punir o pecado. Sim, uma vez que sabemos que o pecado é uma ofensa contra Deus. Não deveria de forma alguma nos surpreender a ira de Deus contra o pecado. Não. Negar a existência da ira de Deus é negar a necessidade, meu amigo, da obra redentora de Cristo na cruz.
A ira de Deus pode ser muitas vezes revelada na natureza. Olha o que está acontecendo. A ira de Deus. A terra cambaleando como um bêbado. Aleluia. Eu tenho uma mensagem aí no canal. Depois olha lá. Sobre Gog e Magog. Sobre Mateus 24, o princípio das dores. Muito forte a mensagem. Esta é a ira contra o pecado que hoje é parcialmente revelada. Por quê? Porque temos um advogado intercedendo por nós ali. Mas um dia ela será expressamente, aleluia, plenamente vinda sobre os homens que não quiseram nada com Deus ali no inferno. E aqui vamos encerrar nossa palavra. O pior de tudo é que o inferno é eterno. Todos os adjetivos atribuídos ao inferno possuem um nível de sofrimento que ultrapassa a capacidade do entendimento humano. Então acrescenta agora a palavra eternidade. Algo que não terá fim. Lá não tem esse negócio de purgatório, onde o homem vai ali pagar por uns pecados um tempo e depois vai para o céu. Não! Uma coisa é ser objeto da ira de Deus. E outra coisa muito pior é encontrar-se nessa situação por toda a eternidade. Toda a eternidade. Que tudo passa. Nós passamos momentos às vezes que diz, essa vida está um inferno. Não. Lá vai ser eternamente escuridão, choro, ranger de dente, trevas, a ira do Cordeiro de Deus. Atormentação de dia e de noite. Eterno. Se o inferno pudesse ser de alguma forma, meu amigo, tolerável, os seus habitantes um conceito de eternidade, torna-o completamente intolerável. Existem duas palavras para a eternidade. Aion e aionios são os termos utilizados para expressar um tempo sem fim, uma eternidade. O castigo eterno é a derradeira consequência para todos aqueles que acabam no inferno. Lá no salmista ele diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Mas a solução é Cristo. Aceita Cristo na tua vida antes que seja tarde demais. Se você está ouvindo essa palavra, procura uma igreja, procura uma Bíblia, vai estudar, vai ler as Escrituras. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o tormento eterno, mas tenha vida eterna ao lado do Criador, uma eternidade de gozo, de paz, de alegria com Cristo. Vale a pena servir a Deus, vale a pena entrar pela porta estreita, sim. Vale a pena renunciar a tudo isso aqui. É necessário renúncia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vale a pena muitas vezes ser muitas vezes ser ultrajado, perseguido, maltratado, muitas vezes ser escarnecido, ser criticado, ser difamado, caluniado. Vale a pena. Isso aqui é passageiro. Vale a pena. Muitas vezes ir para um círculo de oração com 2, 3 irmãzinhas orando, do que ir para uma balada com milhões, multidões, onde no final de tudo isso, o que espera é o diabo, com essa eternidade do lago de fogo. Vale a pena servir a Deus. A Bíblia diz que não devemos atentar para as coisas que se veem. Não vale a pena atentar para o sexo, para a droga, para tudo isso aqui vai passar. Mas devemos atentar para o quê? Para aquilo que não se vê. Jesus nos altos céus de glória. Por quê? Porque aquilo que se vê é passageiro. Tudo isso é passageiro. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Se atente a partir de agora para as coisas eternas, para a volta de Jesus. Se atente para os céus. Se atente em querer morar com Jesus. Queira escapar do lago de fogo. Não queira ir para o lago de fogo, não. Lá é terrível.
Aleluia. A Bíblia fala que é um lugar horrível. Peça a Deus misericórdia, clame por Deus. Diga: Deus, me ajuda a servir ao Senhor. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar com o Senhor na eternidade. Me ajuda a renunciar ao pecado, Senhor. Me ajuda a renunciar a tudo isso aqui. Vai valer a pena. Você vai ver. Vai valer a pena servir a Deus. Vai valer a pena morar com o Senhor. Glória a Jesus. Tudo que está acontecendo está evidenciando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra para a glória do Senhor Jesus. Amém. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para levar junto para Ele. É Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Aleluia. Só podemos ser salvos através de Jesus. Aceita Jesus. Aleluia. Chama Jesus para entrar na tua casa. E grandes maravilhas Ele vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.